Era tarde da noite, mais precisamente 2 da manhã, e eu estava aqui diante da luz pálida da tela do meu computador. Era 6 de outubro de 2025. O mundo dormia lá fora, mas dentro de mim algo pulsava com força demais para me permitir descansar. Eu deveria estar dormindo, deveria ter encerrado as atividades há horas, mas o coração não obedece à lógica quando é tocado por algo maior. Algo aconteceu hoje que simplesmente não posso ignorar. Foi sutil e ao mesmo tempo arrebatador. Um acontecimento silencioso, mas capaz de virar ao avesso tudo o que eu acreditava sobre a vida, sobre o propósito, sobre o que realmente tem valor neste mundo em que vivemos. Grande parte da minha vida foi dedicada a servir. Servir a igreja, as pessoas, as ideias que considero sagradas. Passei anos pregando sobre fé, esperança, amor e reconciliação. Sempre busquei levar consolo aos que sofrem, apontar caminhos aos que se perderam. Mas confesso que, mesmo no meio dessa missão, minha mente muitas vezes se deixava levar por planos, metas e estratégias. Eu pensava em como alcançar mais pessoas, como tornar a mensagem mais acessível, como preparar a próxima homilia que tocasse corações. Sempre preocupado com o amanhã, sempre olhando para o futuro. Mas esta noite foi diferente. Enquanto revisava algumas anotações para uma palestra sobre espiritualidade e tecnologia, senti algo que nunca havia sentido com tamanha clareza. Era como se uma presença invisível tocasse meu ombro com suavidade e dissesse: pare. Não era cansaço, tampouco distração. Era um chamado, um convite ao silêncio. E isso, para alguém como eu, que vive em constante movimento, é um desafio imenso. Obedeci. Fechei o laptop, desliguei as luzes. Sentei-me em silêncio, permitindo que a quietude me envolvesse. E foi então que algo extraordinário aconteceu. Pela primeira vez em toda a minha vida, eu ouvi Jesus. Não falo de um símbolo distante, de uma presença metafórica. Falo de algo real. Ele estava ali, comigo, no meu pequeno escritório. Não havia relâmpagos, não houve som de trombetas. Apenas ele, em silêncio, com um olhar que falava mais do que qualquer palavra humana. Um olhar cheio de amor, mas também carregado de uma tristeza infinita. Senti-me pequeno, como se todas as minhas preocupações, todos os meus planos e ambições tivessem perdido o sentido diante daquela presença. E então, sem pronunciar palavra, ele começou a me mostrar. Não com imagens físicas, mas com percepções profundas que invadiam minha alma. Ele me mostrou o coração humano. Vi bilhões de pessoas ao redor do mundo, cada uma tentando preencher um vazio interior com coisas que nunca poderiam realmente saciar a alma. Trabalho excessivo, sucesso a qualquer custo, dinheiro acumulado sem propósito, fama que dura um instante, ideologias que prometem sentido, mas apenas afastam ainda mais do essencial. A resposta sempre esteve ali, próxima, constante, chamando por elas. Mas a maioria não a ouvia. Jesus me fez enxergar um contraste doloroso. O quanto avançamos tecnologicamente e o quanto nos afastamos espiritualmente. Criamos máquinas incríveis, exploramos os confins do espaço, deciframos os segredos do DNA, mas esquecemos que a criação mais complexa de todas é a alma humana. E a alma não se conserta com código, não se atualiza com algoritmos. Ela precisa de amor, de presença, de sentido. Fiquei ali em silêncio, com lágrimas nos olhos. Compreendi que toda a inovação do mundo não significa nada se estivermos espiritualmente vazios. A inteligência pode construir pontes entre planetas, mas apenas o amor constrói pontes entre corações. Jesus desapareceu por um instante. A sala voltou a ser apenas um espaço comum, silencioso, quase banal. Pensei que talvez fosse minha mente pregando peças em mim. Talvez fosse o resultado do cansaço ou de noites mal dormidas. Mas não. A paz que senti era real demais para ser invenção. Era como se o próprio tempo tivesse parado. Horas depois, ele voltou. Dessa vez, não me mostrou o presente. Mostrou-me o fim. Não um fim apocalíptico, como os filmes costumam retratar, mas o desfecho da história que o amor vem escrevendo desde a criação do mundo. Vi um mundo transformado,
Um mundo em que a dor fora curada, a injustiça reparada e cada lágrima cuidadosamente enxugada. Nesse mundo, a tecnologia não era inimiga da fé. Ela era serva do amor. Cada inovação era usada para aproximar pessoas, não para isolá-las. A inteligência artificial não substituía a empatia, mas a amplificava. A energia limpa não alimentava impérios, mas comunidades movidas por compaixão. E então compreendi algo que me fez chorar novamente. Esse futuro não é um sonho distante. Ele está disponível agora, dentro de cada coração que se abre ao amor de Deus. O reino dos céus não é um lugar reservado para depois da morte. Ele começa aqui e agora, em cada gesto de bondade, em cada ato de perdão, em cada abraço que cura. Chorei porque percebi o quanto busquei soluções nas estrelas quando o infinito do amor de Deus sempre esteve ao meu alcance. Chorei por ver quantas pessoas sofrem tentando preencher um vazio que só o amor divino pode preencher. Naquele momento, 7 verdades simples, simples demais para nossa mente orgulhosa, foram reveladas ao meu coração. A primeira delas, o amor de Deus não depende do nosso desempenho. Não há métrica, sucesso ou fracasso que possa aumentá-lo ou diminuí-lo. Ele simplesmente é constante, incondicional, eterno. A segunda verdade, a tecnologia, por mais poderosa que seja, jamais resolverá os problemas mais profundos do coração humano. Podemos conectar cérebros, mas não podemos curar a solidão. Podemos gerar energia, mas não podemos gerar propósito. A tecnologia deve servir ao amor, não substituí-lo. A terceira verdade, a conexão humana verdadeira não acontece através de telas, mas quando uma alma reconhece outra alma. Quando paramos para ver e ouvir genuinamente quem está diante de nós. A quarta verdade, o sofrimento, por mais difícil que seja, pode abrir nosso coração para o amor que antes não conseguíamos aceitar. Às vezes, o maior presente que podemos oferecer é simplesmente estar presentes na dor de alguém. Essas revelações me transformaram profundamente. E embora eu soubesse que ainda havia mais a aprender, entendi que essa jornada não era sobre entender tudo. Era sobre confiar. Era sobre abrir espaço dentro de mim para que o amor de Deus ocupasse cada canto, cada vazio, cada sombra. Quando a última dessas verdades ecoou em meu interior, senti como se um peso imenso tivesse sido retirado dos meus ombros. Era como se eu tivesse passado anos tentando decifrar um enigma complexo e, de repente, todas as peças se encaixassem com simplicidade desconcertante. Mas Jesus ainda não havia terminado. Sua presença permanecia ao meu lado, silenciosa, serena, e com ela vinha a sensação de que ainda havia muito mais a ser revelado. Naquela noite, eu compreendi que o maior desafio da humanidade não é a falta de conhecimento, mas a falta de consciência. Criamos foguetes capazes de deixar a atmosfera, mas não conseguimos sair do cárcere do ego. Aprendemos a dominar a matéria, mas continuamos escravos dos nossos medos. Inventamos tecnologias que conectam bilhões de pessoas, mas somos incapazes de ouvir o grito silencioso de quem está ao nosso lado. Jesus então falou ao meu coração: Padre Fábio, a verdadeira revolução não começa nas máquinas, começa no coração. Nenhum avanço externo será suficiente enquanto o interior do ser humano permanecer em ruínas. Essas palavras me atravessaram como um raio. Percebi o quanto, mesmo dentro da igreja, podemos cair na armadilha de medir o valor de nossas ações pelos resultados visíveis. Queremos multidões nos templos, likes nas redes sociais, estatísticas que provem que estamos fazendo a diferença. Mas o reino de Deus não se mede por números. Ele cresce silenciosamente dentro de cada coração, transformado pelo amor. A quinta verdade revelou-se diante de mim. O verdadeiro propósito da humanidade não é conquistar, mas amar. Todas as conquistas, científicas, sociais, culturais, são importantes, mas secundárias diante do chamado maior. Amar não é um sentimento passageiro. É uma decisão, um modo de existir, um movimento constante em direção ao outro. A sexta verdade veio logo em seguida. O momento mais importante da vida não é o futuro, é agora.
Quantas vezes deixamos para amar depois? Quantas vezes adiamos o perdão, a reconciliação, a compaixão, como se tivéssemos controle sobre o tempo? Mas Deus habita o presente. É neste instante que Ele nos encontra, não no amanhã que ainda não existe. E então veio a sétima verdade. O perdão não é sobre corrigir um erro, é sobre libertar o coração do peso que o impede de amar plenamente. Quantas pessoas vivem aprisionadas ao passado, presas a feridas antigas que as impedem de seguir adiante? O perdão não muda o que aconteceu, mas muda quem somos diante do que aconteceu. A oitava verdade foi talvez a mais poderosa de todas. A esperança não nasce da nossa capacidade de consertar o mundo, mas da certeza de que Deus o ama e, no final, fará tudo certo. É essa certeza que nos permite continuar mesmo quando tudo parece perdido. É essa confiança que sustenta a nossa fé quando a lógica diz que não há saída. Quando essas verdades se assentaram no meu coração, compreendi algo que transformou completamente minha visão de mundo. Fé e razão não são inimigas. Pelo contrário, são duas asas que nos permitem voar em direção à verdade. A mesma mente que criou as leis que regem o universo é a mente que concebeu o amor que transforma corações. Ciência e fé não competem, elas se completam. Dirigi-me então a todos os que, como eu, vivem no cruzamento entre o mundo moderno e o chamado eterno. Engenheiros, cientistas, inventores, comunicadores. O seu trabalho pode ser sim uma forma de adoração. Criar, descobrir, inovar. Tudo isso pode glorificar a Deus, mas nunca permita que a obra substitua o Criador. Nenhuma máquina, por mais avançada que seja, será mais maravilhosa do que um ser humano amado por Ele. Se você, como muitos, luta com dúvidas e perguntas, saiba que isso não o afasta de Deus. Ele não teme suas dúvidas, ele as acolhe com ternura. A fé não é a ausência de perguntas, é a coragem de confiar em quem tem as respostas. E se você nunca experimentou esse amor, não espere ter tudo resolvido para começar. Você não precisa entender tudo. Precisa apenas ser honesto com o que sente e dizer algo simples. Deus, se o Senhor é real, mostre-me o seu amor. Ele já conhece o seu coração. Ele só espera que você abra a porta. A presença de Jesus começou a se dissipar, mas o impacto de sua visita permaneceria comigo para sempre. Fiquei ali, imóvel, enquanto a luz suave da madrugada começava a surgir pela janela. Uma paz indescritível envolvia todo o ambiente, e um novo propósito se erguia dentro de mim. Entendi que meu chamado não era apenas pregar sermões ou conduzir celebrações. Era ser presença, era ser reflexo. Era viver de modo que cada gesto, cada palavra, cada silêncio, revelasse um pouco do amor que havia me encontrado naquela noite. A partir daquele dia, passei a olhar o mundo com olhos diferentes. Quando via alguém perdido em meio à correria da vida, eu não via apenas desatenção, eu via sede. Sede de sentido, sede de amor. Quando encontrava alguém preso em ideologias, não via apenas intolerância, via um coração em busca de pertencimento. Percebi que cada pessoa, independentemente de onde esteja ou do que tenha feito, carrega dentro de si uma centelha divina. Alguns a escondem sob camadas de dor, outros tentam sufocá-la com orgulho, mas ela está lá, esperando ser despertada. E é por isso que nossa missão é tão urgente. Temos hoje ferramentas poderosas, meios de comunicação que alcançam o planeta inteiro, tecnologias capazes de conectar culturas e povos em segundos. Mas a ferramenta mais poderosa de todas continua sendo uma vida que reflete o amor de Deus. Não é o discurso eloquente, não é a teologia sofisticada, não é o debate acalorado, é a vida vivida com autenticidade e compaixão que transforma outras vidas. É o amor que se faz gesto, que se torna presença, que toca e cura. E se há algo que desejo profundamente que fique gravado em seu coração, é isso. Você é amado, não condicionalmente, não temporariamente. Amado porque existe. Amado porque foi criado com propósito. O Criador do universo conhece o seu nome e jamais desistirá de você. Tudo começa e termina nesse amor.
E ao compreender isso, toda a minha jornada, meus estudos, minhas palavras, minhas dúvidas e minhas descobertas, ganharam novo sentido. Porque no fim, não são as respostas que salvam, é o amor. Não são as teorias que curam, é a presença. Não são as máquinas que redimem, é a graça. Naquela madrugada de 6 de outubro de 2025, não encontrei apenas Jesus, encontrei a mim mesmo. E ao fazê-lo, encontrei também o propósito para o qual nasci: amar. Agora compreendo que cada instante de minha vida me trouxe até aqui. Todas as perguntas, dores e buscas apontavam para uma única resposta: o amor. Ele estava presente em cada gesto, em cada olhar, em cada detalhe da criação. Hoje sei que não preciso entender tudo. Basta confiar. Sei que a tecnologia pode mudar o mundo, mas só o amor muda corações. E sei, acima de tudo, que jamais caminharei sozinho. Porque aquele que me chamou naquela noite caminha comigo, guiando-me com ternura até que o amor seja tudo em todos.